conjunto da comunidade universitária, no que se diz respeito à paridade e à democracia. Nosso papel é pensar na universidade de maneira ampla e não pensar apenas nos interesses de cada segmento. Os estudantes não podem ser alheios à realidade dos servidores e nem à realidade dos docentes. Da mesma forma, idem para servidores e para os docentes. Ninguém pode estar alheio à necessidade dos outros, não. E é por isso que eu reforço a nossa criação de uma frente única e ampla pela democracia interna das IFs cearenses. Ter mais contato e unificar as nossas pautas. Unificar mesmo. Da mesma forma como eu, enquanto estudante transexual, consegui, no conselho universitário, que o nome social para as pessoas trans fosse não só para estudante, não, fosse para estudante, para servidor e para professor. Então, se uma pessoa transexual, seja a transfeminina como eu, ou seja, um transmasculino, quiser ser reconhecido, seu nome social no crachá, no SIGA, ou então nos módulos acadêmicos, portais, qualquer documento interno da universidade, está aí a resolução, né, do dia 4 de outubro de 2013 sobre o nome social. É uma pauta que nos unifica. Nós temos que nos aproximar daquilo que nos une e não do que nos desune, do que nos separa. Temos divergências políticas, alguns setores dos professores, dos docentes, dos estudantes, temos. Agora, a gente vai deixar de se unir por causa dessas divergências? Não. As nossas conquistas devem ser superiores a isso, devem estar à frente das nossas divergências políticas para que nós possamos alcançar esse objetivo maior, que é viver a plena democracia, né, dentro das universidades. A UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, defende uma reforma universitária que garanta a autonomia das universidades, né, autonomia universitária democrática. E aí, reforço que a paridade não pode, né, não deve se limitar à consulta pública para reitor. Não deve se limitar à consulta pública para reitor. Esse negócio de paridade, né, que para muita gente ainda é confuso, precisa deixar de ser confuso, precisa ser claro e precisa ser levado para todas as instâncias da universidade. Todas, absolutamente todas. E com isso, né, eu encerro aqui a minha fala, mas gostaria de dizer que realmente essa blusa aqui que a gente recebeu tem que ser a nossa bandeira e nós devemos vesti-la de fato. Paridade é possível. É possível, gente. Nós vamos conseguir. Vamos conseguir, vamos lá. Tamo junto. Obrigada. Obrigada, Silvia. Prazer tê-la aqui. Vamos já iniciar o debate com os servidores e os estudantes, os professores que estão aqui. Passar a palavra agora para José Raimundo, que é o coordenador-geral do Cintuf, que também vai colocar aí a posição da entidade em relação à paridade, democratização e autonomia universitária. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é José Raimundo,
eu faço parte da direção colegiada do Cintuf, como um de seus diretores gerais. E é, assim, uma satisfação especial estar, o Cintuf está realizando o início dessa partida que nós vamos ter em relação a essa discussão da paridade. Duas palavras que a gente, no início da professora, que se ouve na primeira fala, ela falou uma palavra que eu anotei aqui, que é a questão da guerra. E outra palavra que ela utilizou duas vezes foi a questão da discriminação. São duas palavras fortes que a gente vai resgatar o porquê essas palavras foram colocadas aqui. Né, vamos reforçar essa questão. Mas o grande objetivo, pessoal, desse seminário, que está à frente do Cintuf, a Dulce na figura da nossa trabalho, e aqui da comunidade universitária, é exatamente dar o pontapé inicial de uma grande discussão. E também de cobrar à administração superior o compromisso que foi dito para que a gente realizasse esse fórum, e a posição que saísse desse fórum, ou desse seminário, que fosse acatada pelo reitor e pelo Consune. Então, o grande objetivo desse seminário é exatamente apresentada pelo Consune, é exatamente afirmada na campanha desde o tempo, inclusive, Então, infelizmente, foram já demandados uma porção já de anos e a gente nunca conseguiu levar adiante essa discussão, né? E hoje estamos realizando esse seminário exatamente para esse resgate. Daqui vai sair uma carta, uma posição nossa, e que nós não vamos apresentar essa carta ao reitor ou ao Consune, né? Nós vamos cobrar, não é no sentido de apresentar, é de cobrar uma posição para que finalmente a gente possa ter na universidade uma posição democrática mesmo, que até então ninguém se reporta a isso. Então, resgatar essa questão do compromisso feito e não apresentar uma carta, mas cobrar dele é uma posição já posta. Mas aqui a gente também poderia falar sobre uma grande reflexão e colocar para vocês as reflexões para que a gente também resgate essa discussão. Quando foi que a universidade, em algum momento, discutiu os seus processos internos de gestão? Quando foi que a universidade promoveu algum tipo de discussão, um grande fórum, de ela se discutir, de ela fazer uma autoanálise, que vocês se lembram? Por exemplo, quem é que tem mais de 20 anos aqui na universidade? Ou até 20? Por gentileza, levante a mão. Para você ver. Vocês já ouviram ou já assistiram algum gesto institucional que colocasse essa discussão tanto na questão acadêmica como na questão administrativa? Não? Pois é. Olha que tamanho de pecado é feito por uma universidade que, pelo nome, antes de ser Federal do Ceará, é uma universidade que leva peso pelo seu... É uma entidade que leva peso pelo seu próprio nome. Quer dizer, é onde é debatido todo o ensino, toda a ciência, toda a medicina. Daqui é que sai exatamente todo o conhecimento. E, no entanto, nós não nos conhecemos. É uma contradição muito forte. Né?
a universidade promove tudo isso e ela mesma não se conhece. Por quê? Porque ela nunca promoveu um grande debate, né, com a sua comunidade, representada pelos estudantes, pelos docentes e por nós, servidores técnicos, administrativos, e, no entanto, a produção que é feita na universidade tem uma participação ínfima em relação aos técnicos administrativos. Por quê? Porque a universidade, ela é altamente elitista, ela tem um pensamento contraditório, altamente contraditório. Ela fala que vai quebrar os muros da universidade para poder ter um contato melhor com a sociedade, mas quebrou os muros realmente, mas botou grades. Está aí, ó, a universidade, as grades, tirou os muros, né, botou as grades. E grade é pior do que muro, porque lembra a cadeia, né? Pois bem, então, essa reflexão de, primeiro, que nós não discutimos, nem em fóruns mesmo, de departamentos, de centros, nós mesmos, servidores, não discutimos essa questão da nossa própria vida institucional. A nossa vida institucional, a nossa qualidade de vida. Nós não discutimos. Nós não discutimos a nossa integração. Nós não discutimos os processos que envolvem a nossa carreira. Nós não discutimos lazer. Nós não discutimos saúde. E, no entanto, pessoal, se nós somos mulheres, nós passamos 30 anos aqui dentro da universidade. Se homens, 35. Então, é uma comunidade significativa que alavanca o progresso institucional da instituição. E, no entanto, nós estamos altamente atrasados nesse processo. Então, é uma reflexão que deve ser levada em consideração, exatamente porque, enquanto universidade, a importância do tema universidade, a importância de desenvolvimento institucional, e agregando esse desenvolvimento, a questão do estudante, dos processos acadêmicos, dos processos administrativos e dos processos de desenvolvimento da nossa categoria, que o sindicato representa, o Sintuf, na realidade não é levado a essa discussão. E, para vocês terem uma ideia, a antiga lei de regência do ensino superior, ela é editada em 1968. E é exatamente onde se começou a questão de escolher como era que iriam ser dirigidas as instituições federais. E olha que é de 68, pela vigência da ditadura. E, pasmem, até hoje nós estamos aqui no auditório pelejando, iniciando um debate para que se consiga, contraditório isso, para que se consiga que uma instituição chamada universidade comece a debater um processo democrático da sua própria gestão. Ou seja, o que é que se depreende disso? É que nós ainda estamos no processo de autoritarismo. Não tem como raciocinar diferente. Por quê? Porque se continuou a esse processo até hoje. Ou seja, uma escolha antidemocrática para o dirigente máximo da instituição. Como foi dito aqui, a gente elege e a gente é candidato a qualquer cargo, seja de deputado, vereador, governador ou até presidente da República, o cargo máximo, e nós não temos o direito de escolher com o voto, de sermos escolhidos, e nem com o voto democrático de participação. É como se na universidade nós tivéssemos 3 categorias. Nós fôssemos primeira categoria docentes, segunda categoria
técnico administrativo e estudante, dando grau de importância a esses três segmentos de uma forma diferenciada. E, na realidade, quem alavanca esse crescimento institucional esses três segmentos. Eu costumo dizer o seguinte, que se você tem uma construção, né, um alicerce com três pilares, esses três pilares que sustentam a universidade, é o técnico administrativo, é o docente e o estudante. Se você tirar um desses pilares, a estrutura cai. Se você tirar o docente, a estrutura cai. Se você tirar o pilar do técnico, também cai. E do estudante também cai. Então, pessoal, é matemática. É ser dividido por três. Não tem como pensar diferente. Não tem essa questão de, não, o docente tem um poder maior, porque, inclusive, hoje em dia tem até uma discussão de que a instituição, a universidade, tem um processo diferente da eleição para presidente ou para outros cargos, porque tem um grau de complexidade muito maior. Qual é o grau de complexidade maior do que dirigir um país? Ou de se fazer leis, por exemplo, na questão do legislativo? E ainda mais numa instituição que gera o saber, gera conhecimento. Então, é uma coisa assim muito ruim de se conceber. Então, nessa distribuição de grau de importância, não tem como pensar diferente. A matemática diz, são três segmentos. Se tirar um dos três, uma não cai. Vocês concordam? Então, é matemática e democracia. Eu botei a matemática em primeiro lugar para demonstrar que não tem por onde fugir desse raciocínio. E a democracia passa exatamente pela justiça de se ter o poder de decidir dentro da instituição, né, na eleição para reitor. Não só para reitor, mas para os outros organismos dentro da instituição. E a universidade continua dando esse exemplo, desde 68, que esse processo foi estabelecido e hoje está se discutindo, é uma coisa que já era para ter sido avançado. De 54 universidades, né, 37 já avançaram nesse processo. Ou seja, nós estamos a jusante do progresso, altamente atrasado. E vocês estão lutando. Uma dessas está lutando ainda por processo de poder ainda ser realmente uma... É como se a universidade tivesse feito uma reforma agrária e cada um é dono da sua glebazinha, né? Cada grupo que se apresenta como candidato fosse dono de uma parte da universidade. E foi exatamente em 96, né, com a nova lei da Diretrizes de Base da Educação, que é a LDB, que se começou a modificar esse tipo de pensamento. E agora, já em 2008, agora, próximo passado, é que, através dos institutos de educação, se começou a aprofundar esse tipo de discussão. E avançou e saiu uma lei, exatamente resgatando essa questão da importância do voto nesses institutos. E daí se avançou mais ainda, e hoje já tem projeto de lei, né, no Senado, já em 2013, que já com esse tema de modificar a legislação, para que a gente avance isso tudo. E eu imagino que não se tem uma melhor democracia do que você poder ter direito a esse voto igualitário. E vejam bem, esses projetos de modernização do Instituto, chamado Universidade, e de outros institutos da sociedade, ele passa muito exatamente por uma discussão muito maior. Essa que se fala muito hoje de relação de poder. A gente não avança exatamente porque a estrutura de poder dentro da instituição
é alarmante. E esse alarmante é exatamente por conta disso. É de que a universidade tem 3 categorias, nas quais uma é muito mais inteligente ou muito mais preparada que a outra, supostamente. E eu vejo que nós todos fomos dados a oportunidade por Deus de estabelecermos nosso raciocínio. No entanto, nós não somos tratados assim. Então, esse é o grande objetivo do seminário, é exatamente levar essa reflexão e, finalmente, não é apresentar para o reitor, é cobrar do reitor, quem quer que seja, ou do próprio Consune, que seja respeitado a nossa inteligência, que seja respeitada a nossa capacidade, que seja respeitado o nosso esforço, que é feito aqui dentro da instituição para que ela se desenvolva. Hoje em dia você tem o discurso, a universidade é excelente, a universidade tirou o primeiro lugar nisso, é uma das melhores, assim, sabe? E nunca se fala qual foi a contribuição do servidor nesse processo. E nem se dá a oportunidade de se ter um voto igualitário. É interessante essa contradição também. Então, só para a gente reforçar mais as informações, é que dessas entidades, as universidades, né, que detêm, são 68% já que tem avançou nesse processo paritário e de importância do voto do servidor, do técnico administrativo e do docente, e que, como a professora falou, o Rio de Janeiro, desde o rompimento do processo autoritário para o novo processo da democracia, já nos anos 80 já começou, e até hoje, com o processo paritário. Aqui no Nordeste, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, todas elas também já avançaram nesse processo. De discussão, de implantação do voto paritário. Então, é um modelo ainda que a universidade, repetindo, peca em não discutir, principalmente, esse processo paritário e passando pela questão de discutir a democracia e de se discutir os processos de poder dentro dela. É lamentável que ainda a gente esteja dando pontapé inicial para que esse processo aconteça. E outra coisa também que eu queria falar era que o Sintus, ele persegue exatamente esse resgate da discussão, o que a gente chama de sindicato científico. É exatamente esse que estabelece esses mecanismos, não da forma que a gente às vezes imagina que deve ser, mas de uma forma a que se principalmente consiga o objetivo. É de instruir o servidor, é de capacitar, de qualificar, é de discutir a universidade, é discutir a sua vida. E quando você discute a sua vida, você está discutindo também a vida do seu familiar. E eu também costumo dizer que nós não somos servidores, nós somos pessoas que estão servidores por uma contingência do trabalho. Mas o grande resgate da discussão do processo humano que existe na vida foi colocado, você resgatar a sua importância enquanto pessoa. Quem faz as coisas são as pessoas, não é o computador que vai lá se movimentar e ele pega e diz, isso aqui eu vou entrar, eu vou fazer. Não, são pessoas que fazem as coisas. São as pessoas que desenvolvem as coisas, sejam elas quem forem. Então, não há que se haver processo nenhum de discriminação, nenhum processo nenhum que não contribua para o avanço, intrínseco à importância das pessoas. Não há. E
esse é o grande momento da gente multiplicar esse momento, de a gente dizer para os colegas que o processo é importante, que está posto essa discussão, e para a gente avançar e realmente conseguir, não só conseguir a questão da paridade e da importância do voto, mas discutir todos os processos que envolvem, que decorrem disso tudo. Finalizando, eu queria falar para vocês ainda, eu tinha anotado aqui, em relação exatamente a essa estrutura, desse pontapé inicial que a gente está dando, de que nós sejamos esses agentes multiplicadores, que nesse processo, realmente, a gente resgate, qual é o grande gesto que a universidade deve ter, e qual é o grande gesto que está sendo iniciado agora, das 3 entidades, nesse processo de uma construção de um processo paritário. Qual é o gesto institucional? Então, a gente tem que cobrar. O que é que vocês estão fazendo? Tanto para a discussão interna, qual é a ligação que a universidade tem com a sociedade? Se também algum ato, assim, algum fórum que a universidade discutisse com a sociedade, ora, se nem interno a gente vê, mas a discussão é discutir mesmo com o coração, é dizer mesmo, como foi dito agora já, em relação à nossa vida aqui na instituição. E agradecer a todos e a todas, mais uma vez, porque aqui não há nenhuma conotação partidária ou de grupo. Aqui há uma preocupação de alavancar um processo, de alavancar uma grande discussão entre nós. Certo? Esse é o nosso grande gesto, a nossa grande contribuição do sindicato, em relação a começar tudo isso. Esperamos que a instituição, que a sua gestão também tenha um grande gesto de estabelecer um processo paritário e com igual peso nos votos, porque nós vamos cobrar. Não vai ficar só aqui, não. Então, meu muito obrigado por essa oportunidade de conversar com todos. Alô? Bom, gente, nós vamos abrir agora para o debate. A gente vai abrir inscrição, 3 minutos para cada orador, nós vamos ser rígidos aqui na mesa, um bloco só de 10 pessoas, ok? Depois de encerrado o bloco, a gente vai dar 10 minutos para cada palestrante se posicionar. Você pode fazer uma avaliação, pode fazer pergunta à mesa. Quem primeiro levantou o braço ali foi Alfieri, João de Deus, Francisca Maria. Peraí, gente, deixa eu só anotar aqui. Traz o crachá para cá, traz o crachá, que aí fica melhor da gente controlar. 10 pessoas, a gente vai garantir a fala. As pessoas podem vir deixar os crachás aqui, e nós pedimos que também se dirijam à frente, devido à filmagem. Nós estamos, via internet, realizando esse debate, esse seminário, para os campos avançados, e as pessoas que não podem comparecer. Então, nós pedimos às pessoas que apenas entreguem os crachás, a mesa vai organizar a ordem de chamada, e pedimos que venha à frente, para que os outros colegas que estão acompanhando via internet possam também acompanhar a sua pergunta, porque é de interesse de todos nós compartilharmos esse momento. Então, pedimos, a mesa vai direcionar aqui a ordem das perguntas, repito, e pedimos aqui a consideração de todos nós de virmos à frente para fazermos as nossas perguntas. Nós agradecemos.
Pronto, nós vamos iniciar. Companheiro Alfieri, ali naquele microfone que a gente... Ok? 3 minutos. Quando tiver faltando 1 minuto, a mesa avisa, ok? Quando você terminar, você pega aqui seu crachá na mesa aqui ao lado. Tem me lembrado do Consune, né? Que o microfone é o mesmo. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu quero só mostrar a contradição. Tem minha voz aqui. Mostrar a contradição da universidade. Nós tivemos no país um presidente com 2º grau, que, aliás, a sociedade brasileira, muitos diziam que era um analfabeto, que não tinha um dedo, aquelas coisas todas. Quanto às instituições federais, só quem pode ser reitor é o professor e ele tem que ser doutor. E está correndo nos corredores da nossa universidade, está correndo nos corredores, que agora eles estão inventando agora que para ser reitor, você tem que ter uma experiência, ou pró-reitor, ou diretor de centro ou faculdades. Eu não sei se isso passou pelo Consune. Eu tive 2 gestões no Consune e não vi passar isso. Conversando com alguns colegas, né, companheiros assim, dali de frente, que são professores, vieram com esse tipo de conversa. Eu não sei também se isso é verdade. Certo? Eu só sei que há 25 anos, nessa universidade, nós temos a ditadura dos docentes. Companheira Léa, professora das Ciências Sociais, me perdoe estar dizendo isso. É uma ditadura. E a Lena foi feliz quando disse que quando 2.000 professores querem dominar o pensamento e o direito de uma categoria de 32.000 entre estudante, administrativo e docente. Olha a democracia da UFC. Nós tivemos paridade com o professor Raimundo Holanda. Tudo que não for paridade é ditadura. E o Gesualdo que saiu, o professor Gesualdo saiu, que ele disse que, isso é ferir, nós somos democráticos, 70, 15, 15 está na lei. Como é que está na lei? Se está na lei, tem cada instituições federais que tem democracia, tem a paridade, gente. Até Universal, quando a mesa colocou. 1 minuto. Uma vez eu estava na plenária da Fazubra, eu propus que os companheiros, quando fosse dar o informe de base, colocassem com as instituições federais que faziam paridade. Deu quase 60%. Eu disse isso do Consune. E o reitor disse, olha, gente, eu proponho, se as 3 entidades gritarem paridade, o Consune aprova a paridade. A DUFSE era outra direção, ficou calada nesse ponto. Quer dizer, o CINTUFS tinha já, que é congresso nosso, a paridade. Os estudantes também estavam levantando, eles levantaram direito à universal, agora estão defendendo a paridade. Se é 2-1, é democracia. Então o reitor tinha que discutir. Eu disse para o reitor, concluam. Professor, o senhor é o reitor dessa universidade, quem manda aqui é o senhor, porque a maioria aqui vai votar com o senhor. Se não votar, perde os cargos. Ele não gostou do que eu disse, perde os cargos. Estão lá votando de acordo com como o reitor quer. Ou o reitor pede a pró-reitoria, ou pede o que for dos cargos dele dentro do Consune. É assim. São 25 anos de ditadura do docente. Se as entidades não se unirem numa força só, a gente nunca vai conquistar o que nós queremos, a verdadeira democracia do UFC. Pois eu digo mais uma vez, com todo respeito à companheira Léa, abaixo a ditadura dos docentes. Companheiro Evaldo. Pegou o crachá, Alf? Ali, ó. Alô? Bom, primeiro um bom dia aos companheiros de plenário e aos companheiros da mesa. Né? E eu queria, antes da minha fala, dar alguns informes para a companheirada. Eu estou vendo aqui vários companheiros que são militantes do PT e quero lembrar aos companheiros que hoje o PT, aliás, nesse final de semana, o PT inicia a sua fase municipal do seu 5º Congresso Nacional. E aqui em Fortaleza, a abertura vai ser hoje à noite, às 19 horas, no Sindicato dos Comerciários, e amanhã o debate propriamente dito, de 8 às 17 horas, lá também no Sindicato dos Comerciários. Ele é aberto aos militantes, simpatizantes, qualquer pessoa que queira debater a situação do país está passando, né? Companheiro, eu sou militante do PT e estou dando o informe. Eu não escondo a minha posição política. Certo, certo.
Desculpe, eu pedi para dar um informe, bem rapidinho. Companheirada, democracia e paridade, ninguém vai ganhar, né? Democracia e paridade nós vamos conquistar na luta, ok? Nós temos como um acordo, nós servidores, resolução de Congresso de Fazubra, resolução de Congresso de Situfes, que nós defendemos, no mínimo, paridade para a eleição para reitor e para o Conselho Universitário e todos os órgãos da universidade. Nossa participação, os técnicos administrativos, é só encaminhar a luta. Os estudantes também não têm problema sobre a questão das paridades. Eles defendem a paridade, defendem a questão até universal, eleição para reitor. Né? Os companheiros docentes é que têm problemas. Né? Os companheiros têm vários professores, mas é a minoria que defende a posição da paridade. Mas, na sua grande maioria, os docentes são contra as paridades e, às vezes, defendem até um processo altamente justo, que é esse 70-15-15. Nós precisamos unificar os 3 segmentos que compõem a universidade e fazer uma grande luta, né, juntar os professores que defendem a paridade, os estudantes e os técnicos administrativos, para a gente construir na universidade uma grande campanha, uma grande mobilização, para arrancar dos setores conservadores dessa universidade o direito nosso de eleger e participar do fórum da universidade paritariamente. Então, companheiro, não vem sem luta. E, principalmente, nesse momento onde há um acesso de setores conservadores em todo o campo da nossa sociedade, inclusive na última eleição, o Congresso que foi eleito é um dos congressos mais reacionários após a ditadura militar. Então, companheirada, não vai ter democracia, não vai ter paridade sem luta, e nós convocamos os técnicos administrativos, os estudantes e os docentes que defendem a paridade a se juntar conosco, os trabalhadores das universidades e os estudantes, a fazer uma grande mobilização aqui na UFC, na Unilab e nas universidades aqui do Ceará, para arrancar a paridade e a democracia. Obrigado, companheiros. Obrigada, companheira Fábio. Francisca Maria. Bom dia, companheiras e companheiros. Quero dizer o seguinte, que para um seminário, um debate, aliás, convocado por 3 segmentos, gente, era para o auditório Frei Tito estar lotado, né? E aí, não dá para deixar de dizer isso, companheiros. Se tem importância, se é prioridade, se os 3 segmentos estão interessados em fazer o debate, como se ausentar? Como esvaziar um debate chamado pela sua entidade? Ou a entidade não trabalhou isso? Segundo, nós precisamos aprender que nós não somos servidores. Nós somos trabalhadores em educação. É assim que está no nosso plano de cargos e carreira da Fazubra. É assim que se vem trabalhando. Nós acabamos com essa história de servidor. Nós não somos serviçais. Nós mesmos nos colocamos como serviçais. E aí, para discutir democracia, como que se discute democracia quando determinados companheiros não aguentam ouvir o informe de um companheiro porque não é aquilo que eu quero ouvir? Que democracia é essa que não tem democracia no ouvido? Qual é a democracia que nós estamos discutindo? É permitir votar para reitor? Como bem disse meu companheiro da direção da Fazubra, meu companheiro Gibran, que nós não temos que discutir amarrado só a democracia. Nós temos que discutir democratização nessa universidade. Assim como a Fazubra vem discutindo junto com o governo, como o Gibran já deu informe. E aí, companheiros, discutir democracia numa universidade. E aí nós vamos falar da Federal do Ceará, porque é a nossa casa. E disso nós conhecemos. Ao longo dos anos, essa discussão vem sendo feita. Isso aqui não é o primeiro seminário para discutir paridade na universidade. É histórico
histórico a discussão de paridade na universidade. Aqui é só mais um seminário. E que, infelizmente, só acontece véspera de eleição. Nós precisamos avançar. Agora, como avançar quando nós temos uma estrutura de poder na universidade? E aí, companheira, professora, desculpe, não é direcionado. E para discutir democracia também não tem que ter milindros. Nós temos uma estrutura de poder nessa universidade, onde a minoria que é professor manda na universidade e acha que nós somos serviçais dele. Abre a porta, vai no carro, vai buscar café, vai buscar água. Eu não sou serviçal. O meu salário vem do mesmo lugar que ele. E nós, companheiros, quem lembra? É a história da universidade, é a história do movimento sindical. Nós já tivemos um grande momento democrático nessa universidade, quando nós elegemos o reitor da universidade. E foi dado golpe, e assumiu o interventor. E muitos, que inclusive aqui tiveram do lado do interventor. Que democracia é essa? Quando se aceita aquele que você votou não ser empossado e se cala. E se cala. Nós já tivemos, Gibran, nessa universidade, um momento democrático quando elegemos o nosso reitor. Mas e aí, para concluir, porque meus 3 minutos já passou, mas e aí eu pergunto, como é que nós vamos avançar? Na última greve, nós tivemos reunido, uma das poucas vezes que o comando, no caso que nós estávamos todos reunidos com o professor, então, Jesualdo, que era o reitor, e ele disse: eu acato o que vier das 3 entidades. A DUFS nunca se posiciona na direção que é a favor. Mas e aí? A favor, muita gente diz que é. Eu quero na prática. Se existe SINTUFS e DCE, que agora está sem, nem sabia, mas se existe duas entidades, isso é democracia porque é a maioria. Teria que ter sido encaminhado. E para fechar, gente, se a gente não conseguir a eleição paritária, que o sindicato não se envolve e não vista camisa de reitor. E que chame a categoria a não ir à urna, porque essa é decisão congressual do SINTUFS. E a FASUVA também tem decisão de só paritária, porque não dá para ter um discurso e outra prática. Muito obrigada, um bom dia a todos e um excelente resto de dia de debate. Zé Maria Castro. Corre coisa. Tá, ok. Depois do Zé, a Ana Érica. Próxima vez eu vou botar você na fila do preferencial, viu, Zé? Depois do José Maria Castro, Ana Érica, da Unilab, companheira se aproximando logo aqui. 3 minutos, Zé. Bom dia, companheiros. Essa é a vantagem de ser aposentado novo, né? Aí, se nós fôssemos discutir essa questão da democracia, aí, companheiro Gibran, eu ia colocar o seguinte: os dados oferecidos aqui na mesa apontam o número de 32 mil pessoas fazendo parte da comunidade universitária, mas é um dado, ao meu ver, falso. Por quê? Porque não contabilizou os nossos companheiros aposentados, técnico, administrativo e docente. Só contabilizou o pessoal da ativa. Ou seja, quando nós estamos discutindo, de fato, um processo democrático, a gente também começa a fazer um certo processo de exclusão. A perspectiva de votar ou de alterar qualquer coisa é para quem está na ativa. E os que contribuíram durante anos e anos nessa universidade? Não podem continuar contribuindo, que é o meu caso hoje, né? Então, acho que isso é uma reflexão para a gente fazer aí na mesa, para o debate. Qual é a visão, de fato, das entidades e a da nossa federação, né, quanto à participação de companheiros aposentados, seja técnicos administrativos ou docentes, nesse processo. E aí, falando no processo, Francisca Maria lembrou um momento histórico de 25 anos atrás, 1990, e muitos dos servidores que estão aqui, vendo aqui olho no olho, não estavam nessa universidade. E que nós tivemos um processo que garantimos de forma paritária a eleição do reitor. E que a direita dessa universidade elaborou, da noite para o dia seguinte, um golpe onde o reitor eleito
não pôde assumir, nem foi na lista, que na época era a lista sexta, e nem foi na lista para ser nomeado em Brasília. E de 25 anos para cá, esse debate vem se dando constantemente nesse processo democrático. Constantemente na nossa Universidade Federal do Ceará e agora, né, conjunto com os nossos companheiros da Unilab, da Universidade Federal do Cariri e dos campos como um todo. Então, companheiros e companheiras, eu penso que eu queria incorporar a fala da companheira do DCE, a Silvia, que me parece que está dado, de fato, um debate. 1 minuto, Zé. Entre nós. Que há um setor, que é a grande maioria, ao meu ver, que discorda plenamente com qualquer processo que venha dar direito, né, a um setor minoritário a se expressar de forma mais democrática para a escolha de reitor e a ocupação dos órgãos colegiados. Isso é fato. E eu penso que não adianta nós estarmos no debate e que não iremos avançar na prática. E aí a prática que a Silvia colocou. Constituir, de fato, e chamar o setor e aqueles, o CITURS, o DCE, representação de docente, porque nós sabemos e temos que reconhecer a dificuldade das direções da DUFS, e não é essa, é histórica, em aprovar essa resolução pela sua base, que tem grande maioria, tem uma posição conservadora, né? Chamar esses setores e sair uma campanha pelas paridades já na nossa universidade. Porque se nós não fizermos isso, companheiros, aguardando cada vez mais o debate, nós não vamos avançar. E eu queria concluir que essa experiência, Silva, foi assim que a gente conquistou há 25 anos atrás. A DUFS também não tinha posição, mas o CITURS já tinha, o DCE tinha, e nós chamamos parte da DUFS, os docentes que têm posição paritária, vieram junto com a gente, fizeram a campanha e aprovamos no Conselho Universitário a eleição paritária para reitor. É resgatar a história e colocar na prática 25 anos depois para conquistar essa conquista que é maior para a classe trabalhadora da nossa universidade. Obrigada, Zé. Ana Érica, depois Augusto. Bem, gente, bom dia a todas e todos. Primeiramente, parabenizar a iniciativa das duas entidades, da DUFS, do CITURS, e que chamou, né, acolheu o DCE, que infelizmente está sem gestão, mas representando aqui o movimento estudantil, por essa iniciativa de trazer essa discussão. E eu faço coro com o Gibran, quando ele fala da questão da alienação do trabalho, que impede com que muitos servidores, e principalmente um questionamento que eu venho trazendo junto à diretoria do CITURS e aos meus colegas, que essa alienação está impedindo que os jovens servidores, muitos que adentraram no serviço público nesses últimos 3 anos, compareçam a essas atividades. E que a gente, enquanto servidor, ou melhor, trabalhador da educação, temos a obrigação de, no dia a dia, estar junto desses novos servidores, desses jovens servidores, e trazê-los para a atividade. Se cada um de nós, na próxima atividade, se responsabilizar em trazer um que não esteve hoje, com certeza a gente vai avançar nesse processo de luta e, principalmente, de unidade dentro da comunidade universitária. Bem, sobre a Unilab, não sei se a maioria sabe, mas nós ainda contamos com uma reitoria pro tempore. Mais uma vez, nós temos uma intervenção de fora do Estado, e o nosso reitor não demonstra muitas qualidades democráticas. Então, a gente já tem consciência na Unilab de que a luta ela vai continuar sendo grande. E a gente precisa contar com os trabalhadores da educação, da UFC, da UFCA, para nos apoiar, nos ajudar nesse processo de luta pela paridade, pela democratização dentro da Unilab, pois os nossos desafios lá são enormes. Somos uma universidade de apenas 4 anos, muita coisa ainda a se constituir.
Nós temos uma assembleia marcada próxima terça-feira, ainda para constituir a CIS, e vários outros processos que a gente precisa debater, e esse é mais um. Eu trago aqui para discussão sobre a questão da democratização, quando a gente fala que a paridade não é só para reitor, mas para todas as instâncias da universidade, e a importância que a gente tem que dar aos técnicos nessas instâncias, me preocupa. Foi uma discussão que eu sempre travo lá dentro da Unilab, que é a questão dos técnicos dentro dos cargos de confiança. Os técnicos atrelados às FGs e às ICDs, que a gente acaba perdendo muitos bons companheiros de luta para esse tipo de situação, que é o cabresto moderno que o governo federal utiliza dentro das universidades públicas federais. Então, ao discutir democratização, eu acho que a gente tem que discutir também que democracia é essa, onde, como o colega falou aqui há pouco, onde o pró-reitor ou onde os cargos de confiança ficam ali amarrados, né? E para fechar, dizer que nós, na Unilab, essa é a minha avaliação pessoal, a gente pecou na unidade, Silvia, nesse último momento lá na universidade, onde nós, infelizmente, nos calamos coletivamente diante da luta heróica e brava e vitoriosa, política e financeiramente, dos estudantes do curso de bacharelado em humanidades, que derrotou a truculência dessa universidade e contou com a ajuda, e aqui fica o agradecimento, contou com a colaboração, com o apoio do Sintofce, do Sindicato da Construção Civil. E, para fechar, realmente, fazer a solicitação à DUFSE que chegue mais perto dos docentes da universidade, da Unilab, que precisam se engajar mais para que a gente possa realmente ter uma Unilab unificada na sua comunidade universitária. Obrigada, Érica. Augusto, depois João de Deus. Cadê o João de Deus? João, vem mais para perto, por favor, para facilitar. Bom dia a todos e parabéns por esse seminário, né, que realmente é um fórum de debate importantíssimo quando se trata de um assunto tão importante que é a questão da paridade. Vejam só, a paridade, como já foi colocado aqui, é uma luta histórica que a gente vem tentando conseguir a questão da aprovação da paridade. Começou no período da ditadura militar, onde eu praticamente quando eu ingressei na universidade, e alguns outros que estão aqui, e mostrando também para o pessoal que está ingressando na universidade, Unilab, Universidade Federal do Cariri e tudo mais, que essa luta é antiga, e por incrível que pareça, quando a Constituição de 88 foi promulgada em 5 de outubro de 88, a universidade ficou para trás. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição é bem claro quando diz que todos têm que ter igualdade. A igualdade é em todos os sentidos. E por que a universidade deveria ser um referencial de democracia? Continua não querendo deixar passar a questão da paridade. Olha, a paridade entre os 3 segmentos que são importantíssimo para dar encaminhamento ao próprio desenvolvimento da universidade. Então, eu acho que o caminho do DCE, que falou muito bem, que trabalhamos a partir desse momento, formar o fórum, uma frente importantíssima, né? Uma frente para que possamos aprovar a paridade já. É uma coisa que já vem de mais de 30 anos, que me parece, e nós estamos bastante atrasados em relação às outras universidades. Quando se fala, como já foi citado aqui, que a nossa universidade é um modelo em relação à pesquisa científica e avanços tecnológicos, e cadê a paridade? A paridade ela tem que vir já em todas as instâncias, como foi citado aqui pelo nosso companheiro da Fazenda. Então, se tem essa paridade, é paridade só para reitor, não. É paridade para todos os segmentos. Há pouco tempo, nós perdemos a Secretaria de Recursos Humanos para um professor, né? Hoje é a Prefeitura de Gestão, e eu me lembro que eu passando na transição, eu passando por lá, tinha uma professora que foi parte da gestão aprendendo como que funcionava a SRH naquela época. Um absurdo, quer dizer, tira dos técnicos administrativos e passa para os docentes. Então, é por isso que eles não querem o docente, claro que não são a maioria, nós sabemos que tem pessoas democráticas também, mas a maioria, eles querem se sentir cada vez mais poderosos dentro da universidade e cada vez mais assumindo cargos de diretores da universidade.
E fica aqui uma pergunta de uma colega nossa, ela quer saber o seguinte, perguntando para a mesa, se ainda há possibilidade de haver eleição paritária na pré-eleitura daqui a próxima eleição. Ela está em dúvida e quer um esclarecimento um pouquinho sobre isso. Até mais. Ok. Companheiro cumpriu rigorosamente os 3 minutos. Parabéns, Augusto. Companheiro João de Deus, 3 minutos. A mesa informa com 1 minuto. Foi Augusto. Bom dia a todos e a todas. João, só um minutinho, João. Depois do João de Deus, o Coelho. Coelho. Pronto. Bom dia. Eu gostaria de começar dizendo que eu concordo com a Silvia, que a razão de ser da universidade são os estudantes, mas que isso não seja motivo de vaidade e os companheiros fiquem lá na sua sala de aula e não compareçam à mobilização. Eu sei que está faltando mobilização, inclusive estou sentindo falta de estudantes aqui, de docentes. Então, eu acho que, por ser a razão de ser dessa universidade, tem que não ser motivo de vaidade, mas ser motivo de luta, de mobilização, que os companheiros venham. Em grandes momentos, nós vamos ter momentos que vão ser necessário um grande número de companheiros, não só dos técnicos administrativos. Vai ter a reunião do Consune, porque quando vai se instalar o processo de consulta para o reitor, tem que ser aprovado no Consune. Então, é nessa hora que tem que vir, nós temos que vir em massa para pressionar aqui no Consune. Agora, é importante que seja os 3 segmentos, porque, como a companheira lembrou, na greve, o professor Gesualdo, então reitor dessa universidade, disse que se tivesse acordo dos 3 segmentos, seria encaminhado para o Conselho, para o Consune, a paridade. Como de lá para cá não houve mais nada, né? Já, toda vida que vai se aproximando a consulta para reitor, é que as entidades começam a mobilizar. Então, tem que fazer essa mobilização constante, né? Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, que os demais segmentos estão se mobilizando. A gente sabe que, em relação aos docentes, as direções, principalmente a direção da ADUFS, não consegue mobilizar. E nós sabemos, infelizmente, até a palavra que eu vou usar aqui, nós temos um quadro de servidores docentes que são muito reacionários, principalmente da área que eu trabalho lá, que é na tecnologia. O pessoal das engenharias são companheiros que até para ir a uma assembleia, se não for para discutir plano de carreira, algum benefício que seja financeiro, eles não vão. Nós aqui, técnicos administrativos, conseguimos mobilizar muitos companheiros, independente da pauta da nossa assembleia, mas os docentes, infelizmente, têm essa dificuldade, principalmente o pessoal da engenharia, que tem as bolsas de pesquisa, que estão mais empenhados. Eles não têm tempo para ir para uma assembleia, mas você procura, às vezes, o professor na sala de aula, ele não está na sala de aula. Quem está lá é o monitor, e ele está dando assessoria externa. Infelizmente, acontece isso. Como é que ele não tem interesse de mudar essa forma de consulta, porque ele está está mais visando o lucro e o João Deus. É isso. Obrigada, João Deus. Coelho, depois a Nira. É Nira, é? Nira. Obrigado, Keila, Zé Raimundo. Bom, mais uma vez, eu estou aqui desde estudante, 1985, não vou dizer minha idade, e vez por outra volta essa discussão da eleição para reitor, eleição paritária, e aí vem, e isso fica no refluxo a depender da gestão que está na reitoria. Só que tem uma questão legal. Discordando da companheira Silvia, a paritária não é legal. Existe uma lei sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso que coloca a eleição para reitor na proporção de 70, 15, 15. E a gente, as entidades, a ANDES, a FASUBRA, a UNE, tem que entrar com ação direta de inconstitucionalidade, porque a gente fica a depender de direções, de reitorias,
como se fossem concessões de determinada gestão, quando não é. Então, essa lei ela tem que ser derrubada lá no Supremo, junto com essa lei, colocando a questão das castas dentro da universidade, o mesmo decreto, no decreto seguinte, assinado pelo Fernando Henrique, o professor ele é isento de bater ponto. Isso aí é uma afronta direta à democracia, artigo 5º da Constituição. Né? Então, a gente tem que derrubar isso lá no Supremo para começar a discutir e trazer a questão política para dentro das universidades. Quando o professor Jesualdo diz que o 70-15-15 é legal, ele é legal. E a gente tem que derrubar lá no Supremo. Então, eu convoco as entidades de nível nacional a entrar com ação direta de construir a democracia e a gente pode discutir a eleição paritária. Mira. Depois da Nira, Bosco. Bosco. Depois do Bosco, a Rejane. Bosco, tá aí o Bosco? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Nira. Eu passei 12 anos cedida para a Prefeitura de Maracanaú. E quando eu retornei, o ano passado, eu vi que a valorização do servidor continuava quase a mesma. Então, assim, pela fala do Zé Raimundo, ele falou em grade, uma grade física, mas a maior grade é a grade da estratificação de poder aqui na universidade. É considerada quase como a pirâmide social da Idade Média, certo? Onde a nobreza são os professores, os comerciantes, militares e artesãos são os alunos, porque só existe a atividade docente se existir o aluno, e nós somos considerados escravos e os camponeses, porque são os apoios. Precisamos, pessoal, nos qualificar. É uma luta não de grito e nem de baderna, é uma luta de qualificação. Ela é bem maior. Precisamos nos qualificar, termos sabedoria para como saber lutar, para que a vitória ela seja possível, porque a nossa luta é grande e é contra forças de qualidade. Bom, outra coisa que eu pontuei aqui, ele falou quanto à realização de eventos dessa natureza. Então, assim, se a gente não puxar realmente eventos dessa natureza, os professores, que é a classe dominante, não vai fazer. Por quê? Porque é cômodo continuar a mesma situação. É cômodo que ocorra, que é interessante para a conservação do status quo. Não é interessante que ocorra, mas assim, enquanto sindicato precisa provocar e precisa denunciar os segmentos que não participam. Isso é importante. E a terceira que eu vejo, eu acho que essa discussão, essa temática, ela vem sempre na véspera de eleições para reitor. Não era para ser só na véspera de eleição para reitor. Um minuto. Ela precisa ser uma luta constante. Uma luta constante até a vitória. Por quê? Porque se a gente conseguir isso, é o maior poder, é a maior conquista internamente que a gente vai ter. Por quê? Porque a gente vai fazer parte do poder também. Porque nós precisamos, somos segmentos não de apoio, somos segmentos que construímos. A gente vê que alguns são exceções, alguns servidores que estão na gestão de poder. Não precisa ser exceção, precisa ser conjunto. Então, é isso que eu queria falar. Obrigada, companheira Mira. Bosco, depois do Bosco, a Rejane. Ok? Então, Rejane. Aí fecha, né? Vou me arrepender, vou falar. Não cabe mais aqui. Boa tarde a todos. Já cheguei até aqui, né? Alá, Bosco, é gratificante, né? Estar aqui. E é
É um negócio tão esquisito. Eu tenho assim, uma superstição com essa palavra paridade, né? Para começar. Eu acho que, por que não botar igualdade logo, né? Mas que o pessoal tem medo, diz, olha, vamos ser igual. Será que é isso? Seria melhor não dizer, olha, queremos igualdade, entendeu? Na porcentagem de votos. E é etc, né? O nosso amigo aqui da Fazul até me assustou quando disse assim, eu fiquei, que é isso mesmo, né? Para o técnico administrativo, por que não ser um dia, ser reitor, ser pró-reitor, isso, aquilo, outro, né? Será possível que, será se não o medo que eles têm aqui sobre a paridade chegar a um ponto um dia disso aí? Bom, na verdade, eu só digo uma coisa, o que falaram aqui é o seguinte, realmente só botam uma camisa quando está chegando um ano, aí começa, menino, quando está na eleição mesmo, é que surge mesmo, né? Falar sobre a paridade, debater. Mas se não for mesmo, como a Silvia falou, aí, se os estudantes, o professor e os técnicos administrativos não são nada sem os estudantes, né? Não tem significativo na universidade, porque os estudantes, porque você não chama os estudantes e faz a mobilização mesmo, né? Pesado, só isso. Bom dia, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque há um ano atrás, eu entrei na greve por um motivo. Era exatamente a única pauta que eu entrei nessa greve, do ano passado, foi pela paridade. E, assim, parabenizar mais uma vez o sindicato, né, a DUFS e o DCE, por estar proporcionando esse momento de discussão para nós. E dizer que, a partir de hoje, assim, eu vi uma falha, talvez, na divulgação, porque o momento mais importante que a gente teria seria esse seminário. E a gente vê, assim, pouquíssima gente. Então, assim, a partir de hoje, meu compromisso, a minha farda, vai ser essa camisa. Vai ser o meu melhor, assim, a minha melhor maneira de divulgar e de reivindicar a paridade, vai ser eu vou usar como uma farda. E eu vou propor isso para vocês também, a cada um de vocês, usar essa camisa diariamente, seria uma grande forma da gente divulgar e reivindicar. Então, eu me comprometo, viu, Zé Raimundo? Lá na extensão, a partir de hoje, eu usar essa camisa diariamente. E eu vou pedir ao sindicato mais uma camisa para poder ficar, né, lavando. Eu proponho isso a todo mundo, essa camisa, se você acha que é uma atitude, mas assim, você vê hoje aqui que é como se tivesse sido uma falha de divulgação, eu não sei. Mas eu acho que, se nós fizermos isso até o dia da eleição, é uma forma da gente divulgar. Outra coisa, quando se fala em ação de diretiva e constitucionalidade, não acho, porque se há 37 universidades já com esse sistema, por que não a UFC não adota, né? Mas se há 37 universidades federais com esse sistema de paridade, eu acho que a gente também é possível. Então, paridade é possível e, a partir de hoje, eu vou usar essa camisa. E eu peço a vocês, colegas, que usem até o dia da eleição. Só isso, viu? Lourdinha, sua vez. Bom dia, companheiros, companheiras. Eu quero mais uma vez lamentar aqui por um seminário feito por 3 segmentos, a DUFS, Sintufs e estudantes. E eu acho que aqui, pelo menos estudante, se tem algum, eu não conheço. A menos que ele seja estudante e também servidor, né? Professores, nós sabemos que foram pouquíssimos. Mas a questão dos professores, eu até compreendo porque a grande maioria dos professores não querem a paridade, porque eles estão numa situação de comodidade. Então, fica até reconhecido. Agora, o técnico administrativo, eu pergunto a vocês, cadê os novos servidores dessa universidade, que, com exceção de algumas pessoas da Unilab,
e de algumas universidades do Campo do Cariri e Quixadá. Mas, gente, quantos servidores foram nomeados, assumiram aqui na universidade, aqui em Fortaleza? E eu pergunto, será que para essas pessoas não interessa a paridade? E aí eu faço mais uma reflexão. Nós tivemos um seminário sobre ponto eletrônico, que esse auditório não coube. Por isso, nós colocamos essas televisões que estão aí, e a divulgação, companheira, foi menor do que essa. Porque foi menos tempo, foi muito menor, porque foi só dos técnicos administrativos. Não teve da DUFS, não teve ninguém. E hoje não está. E eu lhe digo por quê. É porque, infelizmente, e aí isso que eu estou dizendo aqui não é para nós que estamos aqui, porque esse é o problema. Geralmente, nós fazemos as discussões e ficamos as discussões de nós para nós, porque nós sempre estivemos aqui. Em todos os seminários, em todas as discussões, que esse povo que está aqui sempre estão. Agora, os novos trabalhadores, os novos servidores que entram na universidade, parece que não estão preocupados com isso. E aí eu fico mais preocupada quando eu vejo um servidor vir aqui fazer o discurso dos reitores, das pessoas que não querem a paridade, que é dizer que é por força de lei. Que lei é essa que só serve para o Ceará? Ou para algumas? Nós temos 37 universidades que praticam a paridade. Não é a lei, companheiro. Quando a universidade quer, essa lei está ultrapassada. E há outro problema mais grave, é quando um servidor chega e diz assim, isso aqui é para ser uma luta sem grito, sem barulho e sem... Não é, companheiros. Esta luta só vai para frente se ela tiver muito barulho. Se ela não tiver reitoria lotada, salas aqui cheias, essa luta não vai para frente. Nós vamos fazer seminários com 100 pessoas, de 5 mil, de 7 mil, aliás, atualizou. Então, companheiros, e falta de divulgação, gente, a questão da... Só para concluir, companheiro, a internet, todo mundo vê. E nós estamos... Essa divulgação está no Facebook, está em cada grupo, que hoje em dia todo mundo participa de vários grupos. Então, companheiro, quem não veio é porque não é importante, não acha que seja importante. Agora, se você dissesse que era o ponto eletrônico, é porque o servidor sabia que ele, no mês seguinte, iria ter que assinar ponto no setor dele, e ele está preocupado com a sua condição imediata. E o que acontece é, essa diretoria encaminha todas as lutas para todos os servidores, para todos os técnicos administrativos. Então, companheiros, é importante a gente saber que não basta que essa discussão fique só na diretoria. Tem que cair na base, e a base tem que se interessar, porque senão não adianta, a gente faz seminário e o reitor usa a desculpa de que é lei e a gente aceita. Então, essa diretoria está dizendo que não aceita essa balela de que não faz porque tem lei. Já posso dar boa tarde, companheiros e companheiras. Realmente, essa luta da paridade, da democratização, da autonomia universitária, ela é antiga na universidade. Mas me parece que muitas diretorias anteriores esqueceram dessa luta, porque não encaminharam efetivamente essa luta. E nós estamos encaminhando, como a luta das 30 horas, que também era uma luta antiga, e que muitos diziam que não tinha nunca 30 horas aqui nessa universidade, nós encaminhamos
encampamos essa bandeira, encampamos essa luta, estudamos sobre os 2 decretos e implementamos as 30 horas nos complexos hospitalar, que já é uma realidade, e vamos sim implementar nos demais setores da universidade. Como também era uma luta antiga a paridade, e essa diretoria está encaminhando. Agora, infelizmente, nossos servidores ainda não entenderam o momento importante dessa discussão, mas estão de parabéns, porque nós estamos aqui, em maioria, servidores. Isso prova que houve, sim, uma mobilização por parte do Situfse, um chamamento do parte do Situfse, inclusive com os companheiros do Crato, do Quixadá e da Unilab, que nós convidamos, inclusive, pessoalmente, quando estivemos fazendo as assembleias para escolher delegados à FASUBRA e contatos com o telefone, inclusive ontem, confirmando a presença dos companheiros do Crato e do Quixadá, que não estão aqui. Mas a Unilab está, a Quixadá está, a companheira, desculpa. Mas ficaram de vir mais 2 companheiros do Crato e não vieram. Mas nós temos aqui a representação local e representação também dos companheiros da UFCA e da Unilab. E é um sucesso. Nós estamos de parabéns. Agora, acho o seguinte, que esse debate, ele dá um início a uma grande campanha pela paridade e democratização das universidades. Então, precisamos agora, nesse momento, aglutinar força. Ficamos prejudicados por conta da eleição da BUFS, inclusive pensamos em adiar, não adiamos, porque havia uma mobilização no meio dos servidores para esse seminário, e resolvemos manter a data de hoje para esse seminário. Agora, acredito que é um pontapé inicial para um grande debate. Podemos sair daqui com uma nova data de um novo seminário, e aí já terá passado as eleições da Dulce, e aí com o comprometimento da Silvia, aí junto do movimento estudantil, de trazer os estudantes, e a Dulce trazer os docentes, e nós ampliarmos mais ainda a mobilização para trazermos os nossos servidores. Então, o momento é esse, o Situfse reafirma a sua posição para a paridade, mas também precisamos abrir para propostas, para negociação, inclusive com a administração. Se tiver uma proposta que possa ser mais democrática, digamos uma proposta de 30, 30, 40, vamos avançar nessa proposta e abraçar uma candidatura que se comprometa, se eleito, a aprovar a paridade no primeiro mês da sua gestão, dentro do Conselho Universitário. Então, é um debate que precisa ser feito. Paridade ou um processo mais democrático. Agora, 70, 15, 15, nós dizemos não, e o Situfse nunca esteve ausente na luta, chamando o servidor a se abster desse processo antidemocrático, injusto, desleal e deslegal. Porque a universidade somos nós, docentes, técnico administrativa e estudantes. Parabéns a todos que estão aqui nesse debate, os que estão nos assistindo. Vamos sim dar o pontapé a partir desse seminário, construir outros seminários, ampliar o debate e implementar a paridade, que, como muitos diziam, 30 anos não era possível, e mostramos que é. E paridade também é possível, sim, na universidade. Vamos à luta por ética e transparência. Bom, gente, encerramos agora o debate com as falas, mas agora vamos passar para a mesa. Professor Leia, 10 minutos, vamos dar 10 minutos, vamos cumprir o tempo, nós estamos ainda no tempo, nós marcamos o teto até 12h30 e vamos cumprir, ok? Professora Leia, 10 minutos. Vamos tentar aqui em 10 minutos. Como eu sou a representante da categoria mais batida aqui, né, o segmento que mais apanha, eu quero começar fazendo algumas observações. Não, mas eu acho que faz sentido, sim. Mas, como eu considero, né, eu sou uma pessoa que primeiro foi trabalhadora em várias outras funções e locais. Eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, eu acompanhei todo o processo de desmonte do Banco do Brasil, principalmente no que se refere às condições de trabalho. Eu defendi minha tese de doutorado sobre todo aquele processo, sobre o que aconteceu,
Então, eu estou muito por dentro, claro, e me coloco numa posição muito diferente. Eu vim para a universidade quando eu já tive outras e outras vivências, carreiras e percepção, e eu nunca me considerei parte de uma elite, embora eu entenda que a maior parte realmente se considera, tá? Mas, como eu também, há vários companheiros do sindicato, principalmente os apoiadores, há um contingente bom, gente, que realmente não concorda com o que está aí. Nós nos sentimos, estamos vivendo uma situação muito difícil, nós estamos com a máquina todinha da universidade trabalhando para que não vençamos as eleições agora. Então, é uma coisa séria, nós precisamos, eu acho que conhecer, saber desses setores que estão dentro do próprio movimento docente e unir forças, mais do que acusações, embora a gente saiba que realmente tem esse peso todo. Eu acho que isso aí não se aplica só a nós, eu percebi aqui em todas as falas também, muitas rusgas entre vocês mesmos, e isso daí não leva a nada, a gente vê porque que a direita avança, porque ela se une mesmo, ela não tem essas disputas ideológicas, porque um teve na diretoria anterior, o outro não, eles não têm isso, né? E é por isso que a gente perde. Eu queria pedir desculpas realmente para o Zé Maria aposentado, mas é porque eu tomei os dados muito rapidamente ontem, quando me avisaram que eu viria representar, porque o André não podia, porque está num outro compromisso aí urgente, a gente é chamado a cada minuto para um lado e para o outro. E realmente eu não incorporei, e é muito bom realmente estarmos, então, representantes das 3 categorias, quer dizer, segmentos, porque a gente vai se dando conta também dessas falhas da gente, né? Eu acho muito interessante. Sobre da Unilab, a Érica, né, que ela disse para a gente chegar mais perto, eu entendo que precisa, assim, mas a gente vive numa luta muito grande, porque tem o Campus Cariri, o Campus Quixadá, que é todo tecnologia, vocês imaginam, o colega de vocês já colocou como né, na área da tecnologia, e Sobral, e a gente não tem liberação para, né, nós trabalhamos na DUFSE e continuamos com a nossa carga horária normal, então é muito, muito puxado, né? Mas que a gente tem feito um esforço grande, houve muita filiação, nós estamos com o candidato da Unilab na chapa e torcendo para que a gente continue e possa melhorar isso. Nós, a DUFSE, divulgamos intensamente o evento de hoje. O que ocorre é que, da mesma forma, quando nós fazemos as assembleias de docentes, nós temos sempre uma dificuldade de reunir, já avançamos bastante, mas de reunir um número expressivo. Hoje, realmente, está todo mundo envolvido na campanha. Os que viriam são esses que têm uma visão diferente, né? Tinha um colega aqui do Departamento de Ciências Sociais, mas que já foi. O departamento, por exemplo, eu sou de Ciências Sociais, esse deveria ser o mais combativo da universidade. Em todos os lugares que eu tive, sempre foi, né? É o lugar que estuda trabalho, que estuda democracia, né, em todas essas questões. Nós temos aqui dividido, gente, né? Antes era unanimidade, olha que beleza, já é dividido, né? Na última eleição, nós conseguimos maioria lá, pela primeira vez na história do departamento, tá? Então, é um processo, é isso que eu quero dizer, é um processo, e a gente tem que caminhar nesse processo. É claro que esses momentos são para debates, mas eu vou deixar essa fala, gente, é união, como muitos puseram, viu? É união, porque se ficar no debate um com o outro, a gente não avança nada, tá? Obrigada, professora. Nós falamos a palavra agora para a Silvia, 10 minutos.
Bom, gente, na verdade, eu acho que tudo que a gente poderia contemplar foi de enfática contemplado aqui, tanto nas falas dos debatedores daqui da mesa, quanto também dos interlocutores que se inscreveram. Então, eu acho que, para não ficar redundante, né, eu acho que é isso mesmo, da gente continuar fazendo os seminários, né, o Cintufce pode continuar tomando a frente nesse debate, enquanto o DCE não, enquanto se reestrutura, né, como gestão, enquanto as eleições estão previstas agora para dias 19, 20 e 21 de maio, né, e eu acredito que todas as chapas que vão disputar o processo, todas elas têm o interesse de apoiar a luta e a conquista pela paridade, pela democratização interna das universidades, né? Principalmente dessas aqui cearenses. Então, eu acho que nós já estamos morrendo de fome, estamos cansados, talvez o pessoal não esteja mais nem assistindo a gente, mas espero que estejam assistindo e que possam se somar, né? Esperamos que os próximos debates tenham mais gente, me comprometo a trazer mais estudantes para o debate, e de, inclusive, preparar alguma coisa, alguma panfletagem no RU, algum ato dentro do RU, bater panela lá dentro, quebrar uns pratos, fazer derramar os copos de suco, né, fazer algum alarde, né, para poder chamar a atenção da estudantada, porque, querendo ou não, aí o negócio só chama a atenção quando tem alarde. Né? Se a gente ficar falando direitinho lá na frente, bem calminho, tanto com os alunos, tanto com os servidores, servidores não, perdão, a companheira pediu para a gente não utilizar o termo servidores, mil perdões, os trabalhadores de educação daqui da UFC, Unilab e UFCA, né? Então, direitinho não dá, tem que ser minimamente transtornador, né, para poder chamar a atenção. Nada de agressividade, nada de ofensa, nada que ofereça perigo a ninguém que esteja participando, mas que tenha barulho, que tenha energia, que tenha a nossa força, a nossa garra e o nosso desejo de ver a paridade acontecer. É isso, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Silvia. Agora passa a palavra ao Gibran. 10 minutos. São quantos minutos? Vamos lá. Eu tinha acabado, eu já ia me Se a gente, antes de fazer o fechamento, queria agradecer a todos que vieram aqui fazer as suas intervenções, sejam críticas ou não, mas, de qualquer forma, contribuíram com o debate. Se nós formos ver o que é decidido dentro de um conselho universitário, o que acontece dentro de um conselho universitário, onde a maioria absoluta são dos docentes, e onde ele é presidido por um reitor, que também foi eleito pela maioria dos votos de docente. Ali é decidido contratos, que a universidade vai fazer, convênios, muitos, até com a iniciativa privada. Ali é decidido para onde vai os recursos e a verba que chega do governo, quais são os departamentos prioritários, quais são os projetos prioritários. Ali é discutido concurso público e o dimensionamento da mão de obra, ou seja, para onde vão os técnicos administrativos, quais são os setores prioritários. Ali é discutido exclusão de técnicos, de docentes e de estudantes, ou inclusão do quadro da universidade, dentro do conselho universitário. É discutido parcerias público-privadas dentro do conselho universitário. É discutido projetos implementados pelo MEC, como, por exemplo, a EBSER, que é uma empresa que precariza o trabalho dentro dos hospitais universitários. É discutido projetos de democratização do acesso ao ensino, como cotas, ou seja,
tudo é discutido dentro do Conselho Universitário, e quem tem o poder sobre todos esses elementos, essas variáveis, não quer dividi-lo. E aí nós temos que entender que, além desse grupo gestor de docentes que dirige as universidades, eles não dirigem isso sozinho. A maioria dos reitores, hoje, que compõem a Andifes, estão em plena conexão e aliança com o MEC. Toda a equipe, né, todas as últimas equipes que conduziram a CESU, por exemplo, são formadas por reitores, indicados pela Andifes, inclusive. Por exemplo, antes do Paulo Speller, que negociava conosco, com a FASUBRA, era um reitor, era o ex-reitor da Federal de Pernambuco, que foi presidente da Andifes. Depois foi o Paulo Speller, que foi reitor da Federal do Mato Grosso, e, se não me engano, pro tempore da Unilab, e que também foi presidente da Andifes. O Luiz Cláudio, que é secretário-chefe de gabinete do ministro da Educação, foi reitor da Universidade Federal de Viçosa, também foi da direção da Andifes. Então, vejam vocês que essa aliança Andifes e MEC é a aliança que não quer, que não tem acordo, que não tem disposição de ampliar a democracia dentro das universidades, em especial em relação aos técnicos. Porque senão eles vão perder o poder dentro da universidade. Senão o MEC não vai ter como implementar os seus projetos dentro das universidades. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter clareza. Nós temos que derrotar a política que tem sido implementada em relação à democracia das universidades, em aliança entre a Andifes e o MEC. Essa é a primeira tarefa que nós vamos ter que nos assumir aqui. A primeira tarefa. E olha que são muitos. A Aloysio Mercadante, nós estivemos na mesa de negociação com o ministro Aloysio Mercadante, que hoje é chefe de gabinete na Casa Civil, né, ministro da Casa Civil, foi ministro com o MEC, foi ministro do MEC, nós estivemos na mesa de negociação, foi uma figura importantíssima, símbolo da luta pela redemocratização do país, e mesmo assim, nós não conseguimos avançar para a ampliação da democratização das universidades. O atual governo federal, ele é dirigido por figuras que lutaram pela redemocratização do país, mas que não têm disposição plena e efetiva de ampliar a democratização nas universidades. Vejam vocês o tamanho da contradição, do desafio que nós temos aí pela frente. Aqui tem vários companheiras e companheiros da Unilab. A Unilab é uma universidade que deve existir já nos últimos 4, 5 anos, imagino. E até hoje, nenhum técnico administrativo da Unilab, nenhum estudante da Unilab voltou para reitor. Então, vejam vocês que, além da UFC, que está lutando pela paridade, na base desse sindicato tem universidades que estão mais atrasadas ainda, que nem sequer tiveram o direito ainda de votar para reitor. Então, o desafio é muito grande. Por fim, companheiros, eu estou dizendo tudo isso porque nós vamos encontrar muitos companheiros que um dia estiveram aqui, onde dizem que é a favor da democratização das universidades, mas quando assume um cargo no MEC, não é mais. Não defende isso mais. A gente vê isso muito. E não é só entre docentes, não, tem técnico que faz isso. Nós temos que ter iniciativas unificadas. Docentes, técnicos, estudantes. Todos aqueles que querem lutar pela democratização das universidades. Tem que ter um abaixo-assinado, passando entre técnicos, docentes, estudantes. Tem que ter adesivo, tem que ter camisa, tem que ter jornal unificado, tem que ter cartaz nas paredes para os docentes que estão contra
técnico que está desinteressado, estudante que ainda não se ligou nessa discussão, para ele ver nos murais, para entrar no clima. Tem que virar campanha. É campanha pela paridade, entende? Tem que criar esse clima. E esse seminário, eu vejo um pontapé inicial para isso. Né? Então, as entidades precisam se reunirem, tem que criar comitês pela paridade e tem que fazer um escândalo pela paridade. E denunciar. Denunciar que essa universidade aqui, a Federal do Ceará, que tem vários títulos virtuosos, né, em relação ao ensino, pesquisa e extensão, mas está atrasado em relação à ampliação da democracia, porque tem muitas outras universidades menores que essa aqui que já conseguiram implementar a paridade. Quer um exemplo? A Universidade Federal de Lavras. Muito menor e muito mais nova que a Federal de Ceará. Já tem a paridade. Já tem a paridade. A minha universidade, que é a Federal de Goiás, já tem a paridade. Unipampa, universidade pequenininha, já tem a paridade. Por que a Federal do Ceará, de um estado importantíssimo, né? São Carlos eu não me recordo de cabeça. É pequenininha, mas eu não me recordo de cabeça. Então, eu não vou te dizer aqui, porque depois eu falo uma bobagem, mas eu não me recordo tudo de cabeça. Mas não é possível que a Universidade Federal do Ceará, de um estado, um dos estados mais importantes economicamente e politicamente do Nordeste e do país, vai seguir nesse atraso em relação à ampliação da democracia. E eu acho que nós temos todas as chances de mudar essa realidade aqui nesse ano, ou num futuro muito breve. Todas as chances. Principalmente agora, no próximo período, com certeza isso vai ser uma pauta que nós vamos fazer questão de levantar bem alto e dizer: nós queremos salário, nós queremos direitos, mas nós também queremos democracia nas universidades. É isso, companheiro. Obrigada, companheiro Gibran. Agora, companheiro Zé Raimundo, representando o Sinturce. Zé, só um minutinho. Pedir que o pessoal não saia. Espero terminar, porque a gente tem alguns avisos aqui para o próximo debate da tarde, ok? Eu queria, primeiramente, registrar, respeitando as falas que antecederam, que eu tenho orgulho de ser servidor público. Não acho na palavra servidor como ela sendo pejorativa, muito pelo contrário. Eu acho que ela engrandece o trabalho, de você ter a oportunidade, a nobreza de servir ao público. Então, eu não vejo a denominação trabalhador ou servidor como sendo uma palavra pejorativa. Eu acho que engrandece servir ao público. Queria registrar meu pensamento pessoal, certo? Respeitando os outros pensamentos. Não vejo isso aí como sendo pejorativo. Segundo, que esse momento é de chamamento. Esse momento é de reflexão. Esse momento é de vestir a camisa, literalmente. A camisa, né, de pano e a camisa da proposta. Esse é o grande embate. Esse é a grande questão. Que não está em discussão só realmente a questão da paridade, está em discussão todo um processo, né, de decisões internas da universidade. Há que se ter na mente a aproximação, primeiro interna, que nós somos chamados de comunidade, mas na realidade, aí sim, é uma falsidade dizer que nós temos uma comunidade, porque cada um segue ao seu bel prazer e persegue as suas estruturas particulares de poder, certo? O grande gesto é exatamente essa questão, é de a gente vestir realmente a camisa e ir para campo, porque nós estamos muito atrasados mesmo. Até porque esse processo já demanda muito tempo. Na realidade, a universidade, ela, repito, né, até porque a gente já tem mais de 35 anos de serviço, a gente repete pela própria experiência
de que ela é uma universidade já né? Já é sexagenária, já quase. E ela, no entanto, ela não conseguiu vencer ainda essa discussão. Não era para a gente estar discutindo, são 37. Isso é uma informação que é a 91, 92 e 95 do Fernando Henrique, ele já foi vencido. Vencido por quê? Porque quando você, mesmo com a lei, no artigo 37 da Constituição, você tem lá a questão da autonomia universitária. E outra contradição, se lutou tanto no movimento, né, pós-ditadura, se conquistou constitucionalmente a questão da autonomia, e não se pratica hoje a autonomia, principalmente a questão do processo da universidade. E essas 37 universidades que têm o processo de eleição paritária, elas venceram, inclusive, como a Silvia falou, tem uma portaria do próprio MEC que já aponta, né, para essa discussão, dizendo que é legal, que não é ilegal, né? É uma informação que a gente tem que ter para poder realmente discutir mais profundamente. E a questão do nosso ponto de vista, do Sintuf, não é questão de lei, não é. É repetindo, é matemática e democracia. São 3 segmentos. Se tirar um, o outro cai. Não existe importância mais um do que o outro ponto de vista. E democracia também. Há que se ter também em mente essa questão. É claro que nós estamos num processo, e esse processo tem que avançar. Nós temos, pessoal, que ter orgulho de pertencermos a uma instituição que são pérolas. As universidades são pérolas. Por que são pérolas? Porque dela é que sai, do entorno dela é que sai toda a discussão de desenvolvimento, seja em qualquer outra instituição, no Banco do Brasil, na Petrobras, na iniciativa privada, todo conhecimento é advindo. E quem é que faz esse processo? Quem é que constrói esse processo? Nós. No meu caso, servidor público, trabalhador das instituições federais de ensino, certo? Então, o momento é de chamamento mesmo da comunidade para se engajar nessa luta que é árdua. Eu estou recebendo aqui, eu recebi um aviso aqui da Nira, não foi isso? Dizendo que a eleição para reitor já vai ser em junho e julho, né? E também teve algumas falas que esse debate só acontece perto de eleição. Não, contingencialmente, né? Como o reitor renunciou e vai assumir um cargo no MEC, aí sim, dentro de 60 dias, há um processo de chamamento para eleição, porque a lei diz isso, certo? Na realidade, se o Gesualdo estivesse aqui, ele só seria eleito no próximo ano, então já era um tempo maior. Então, não é por conta de ser próximo da eleição, é por conta de um congencimento do que aconteceu administrativamente na universidade. E a gente tem que vencer essa questão, nós, todos, unidos, para esse grande embate. E daqui vai sair uma carta, não de apresentação, mas de cobrança do que já foi, inclusive, proposta e promessa de campanha do próprio reitor, dizendo que respeitaria uma posição diante de um debate com as 3 entidades, certo? E nós vamos encaminhar, tá aqui, senhor reitor, o novo. Isso aqui é uma proposta que, para o senhor discutir, não, a gente vai cobrar o que foi, o que aconteceu como compromisso. Ou seja, a gente espera que essa posição seja definida no próximo embate, agora, a próxima edição para reitor. Essa é a posição que deve sair desse seminário. É de cobrança já, né? A circunstância foi uma que aconteceu, né? De o reitor renunciar e assumir outro.
mas a promessa é antiga. Então, a gente vai para esse embate agora, né? Não, é como eu falei, vai sair uma carta daqui, né, com o compromisso do que saiu na discussão aqui, né? Quer dizer, o que foi que o reitor prometeu? Que as 3 entidades debatendo e o que sair como proposta, ele respeitaria, certo? Então, nós vamos cobrar isso, vamos ver se realmente vai acontecer isso aí. Aí, se não acontecer, aí realmente vai ser uma... É para mesmo quebrar prato, é para ter, e como o Gibão falou, é uma grande movimentação. Obrigado. A diretoria colegial do Sintufs agradece a professora Leia, obrigada, representando aqui a DUFS, a companheira Silvia, representando aqui o movimento estudantil. Foi muito enriquecedor esse debate, né? A companheira Lena já saiu, mas acredito que foi um pontapé importante. O companheiro Gilbran, representando a FASUBRA, Federação dos Servidores das Universidades Brasileiras, e o companheiro Zé Raimundo, representando aqui o Sintufs. Nós queremos dizer que nós estamos indo para o almoço, tem ali, você pode pegar ali o seu ticket para o almoço, e 14h30 nós estaremos retornando. Companheira Eveline, aí tu fala alguma coisa. Reforçando que o retorno é às 14h30, esperamos contar com a presença de vocês, e vocês, ao retornarem, comuniquem aos colegas, né? Sejam também emissários dessa boa comunicação. Afinal de contas, se somos e estamos no Sintufs, somos parte integrante dessa comunicação. Estamos juntos, né? É um processo coletivo. Então, façamos também a nossa parte de comunicar. Esperamos vocês, peguem os tickets ali na recepção, que vai ser entregue, e às 14h30 nós estaremos aqui retornando, ok? Agradecemos a todos. 14h30 a mesa do próximo debate é com a presença dos 3 reitores das 3 universidades, o FCA, o UFC e o Unilab, que confirmaram a presença. Então, nós esperamos que seja um grande debate. Queremos convocar, inclusive, os servidores que estão nos assistindo pelo YouTube, que venham para cá, os companheiros que estão aqui da UFC, passe no seu CT, chama o pessoal da Unilab, vem com o pessoal que possa vir, né? Então, agradecer a presença do pessoal da Unilab que está aqui, do Cariri, o pessoal do Quixadá, que também estamos assistindo, e convocar vocês para as 14h30 estarem aqui no auditório para mais uma rodada de debate, que a mesa será composta pelos 3 reitores das 3 universidades federais do estado do Ceará. Obrigada e até às 14h30.